procure interpretar a situação que gerou a mágoa de forma benéfica. Ressignifique aquela ferida que fica aberta no peito, né? Que é uma dor que você não sabe onde ela começa, nem onde ela termina, e ela dói em todo o seu ser. Muitas vezes nós sofremos, né, com essa mágoa, e às vezes nós provocamos a mágoa, magoamos alguém. Quando a gente magoa alguém, é bem complicado, porque a pessoa fica com a dor da mágoa, fica com aquela ferida exposta, aberta, com aquela dor emocional profunda, que ela é contínua, ela não para, e ela pode levar a uma tristeza profunda. Quando nós sofremos, alguém magoou a gente profundamente, pode acontecer duas hipóteses. Ou a gente confiou, colocou, depositou muita expectativa na pessoa. A gente não teve um olhar verdadeiro para a pessoa, para saber quem ela era. Nós depositamos algo, né? Tivemos assim sob o nosso prisma quem era, quem a gente queria que aquela pessoa fosse, e aí a pessoa não é daquele jeito e acaba nos magoando. Tem também aquela outra situação que a pessoa cala essa boca, isso magoa profundamente. Ou uma indiferença, você vem falar com a pessoa e a pessoa não tá nem aí para você, isso magoa profundamente. É uma ferida profunda, é uma dor emocional profunda. Quando ela é muito profunda, nós precisamos procurar um psicoterapeuta, uma pessoa, um profissional capacitado para nos apoiar, nos auxiliar, nos ajudar. Quando é uma mágoa que a gente consegue transformar, não precisamos, no caso, de um suporte. Na maioria das vezes, essa mágoa a gente consegue se livrar dela, né? A gente precisa se livrar dela. A gente não pode se culpar, a gente não pode se vitimizar. Porque ele fez isso comigo, porque eu tô magoada e agora... A gente não pode, porque a responsabilidade é nossa de nos curarmos, de nos livrarmos dessa mágoa. Como podemos nos livrar dessa mágoa, fechar essa ferida? Precisamos ser responsáveis por nós mesmos e saber, eu quero me curar, eu quero me livrar dessa mágoa. A gente precisa se colocar no lugar do outro e ver se não foi a gente que criou expectativa demais, ou se a pessoa agiu porque é o jeito dela. Nós não podemos interferir no modo que as pessoas pensam, falam, agem. Então, o que é que a gente precisa fazer? Perdoar. O perdão não quer dizer que você vai querer a pessoa de novo no seu convívio, que você está conivente com ela, com o que ela fez. O perdão não é isso. O perdão, ele principalmente, ele beneficia a pessoa que perdoa, depois quem recebe o perdão. Se foi a gente que magoou a pessoa, a gente precisa entender por que a gente fez isso e tentar se redimir, pedir desculpas, pedir perdão. Mas não é só da boca para fora, não é só chegar e falar para a pessoa, olha, você me desculpa, eu fui grossa, eu te magoei, né, eu fiz isso. Não, você tem que demonstrar para a pessoa que você tem a intenção de se redimir, de que você reconheceu que você errou, que você magoou, mas que você
já está atenta para não cair no mesmo erro. Quando é ao contrário, que a pessoa que magoa a gente procura entender por que a pessoa fez aquilo. A gente não pode mudar a pessoa, é o que eu canso de falar. A gente não pode modificar o comportamento, o pensamento, a palavra da pessoa. Mas a gente pode compreender ela, respeitar, porque é o que no momento ela poderia fazer. A gente entendendo o que a pessoa, por que a pessoa, tentar navegar na mente da pessoa para compreender por que ela fez aquilo, a gente começa a caminhar na trilha do perdão. Kátia, não consigo perdoar, porque você não quer. Tenha a intenção de perdoar, que você vai ver que a coisa vai ficar mais leve. A vida, você vai ficar mais leve. E novos horizontes vão se abrir à sua frente. Não é difícil perdoar, não. É só se colocar no lugar do outro. O que jamais a gente pode fazer é ficar visitando o passado, né? Remoendo aquela situação. A gente não pode ficar pensando, porque foi assim, olha, foi assim que aconteceu. Olha, foi assim que ela falou comigo. Foi exatamente assim. Você tá vendo como que ela falou comigo? Óbvio que eu tô magoada. Não vamos ficar visitando o passado, porque essa lembrança só vai aumentando essa ferida, vai corroendo cada vez mais esse buraco que é a mágoa. Então, a gente tem que reconhecer quando a gente erra, a gente tem que procurar entender por que o outro magoou a gente, respeitar o momento dele, respeitar o nosso momento, respeitar os limites dele, respeitar o nosso limite, tentar compreender, ver com os olhos da realidade, não sob expectativas que a gente cria. A gente tem que demonstrar que a gente quer pedir perdão, que a gente quer se redimir. E quando a pessoa magoou a gente, sumiu no mundo, a gente não tem que ficar pensando naquilo que foi feito, que ela fez, que ela magoou. Lembra que depois eu chorei? Você lembra até que eu tentei fazer? Esquece isso, esquece. Perdoa, ressignifica, procura compreender e deixa aí, deixa fluir. Perdoa, ressignifica. Perdoar não é que você vai querer conviver de novo, que você vai se colocar na mesma posição para receber novamente a mesma mágoa, a mesma atitude que a pessoa teve com você que te magoou profundamente. Não é isso. Você vai perdoar, que é uma forma de você compreender e, principalmente, você ser responsável pela sua cura. Ressignifique esse momento. Perdoe. Siga em frente.